Muito bem, pessoal, vamos corrigir então os exercícios aí, certo? Vamos dar uma olhadinha aí, aproveitar para fazer a correção geral aí para vocês poderem estudar para a prova segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, assinale a alternativa com os cuidados de enfermagem em trauma crânioencefálico. Beleza? Vamos lá. Questão de número A. Manter o paciente em posição de Trendelenburgo. Opa, peraí. Trend, né? Lembra da posição de Trendelenburgo? Não, né, gente? A posição de Trendelenburgo é aquela que você leva os membros, baixa a cabeça, né? Não é legal para traumatismo craniano. Desconfortável, totalmente errado essa questão aí. Monitorizado, ok. Grades elevadas também, ok. Controle de sinais vitais, ok. Mas Trendelenburgo, definitivamente não. Questão de número B. Né? Vamos ler a C primeiro? Então, mudança rigorosa de decúbito. Dieta hiperproteica. Fototerapia? Não, gente. Não é, né? Essa alternativa, né? Mudança rigorosa de decúbito. Não é para isso o tratamento aqui, dieta hiperproteica, fototerapia, é para outra coisa esse tratamento aí. Menos para o TCE, trauma crânioencefálico. Então vamos lá, a alternativa correta aqui vai ser a B, manter alinhamento cervical, certo? Provavelmente o paciente já vai manter também o colar cervical. Elevação de decúbito de 45 graus, geralmente isso aqui vai ser também orientado pela equipe médica. Controle de sinais vitais, grades sempre elevadas, tá? Atenção na segurança do paciente. Atenção a nível de consciência, tá? E controle da escala neurológica de Glasgow, certinho? Vamos para a questão de número 2. Assinalar a alternativa que corresponde à indicação da escala de Glasgow. Vamos lá, avaliação de taxa de filtração glomerular? Não. Avaliação de taxa de filtração glomerular é função renal, né? Onde você calcula ureia, creatinina, né? Peso, idade do paciente e você vai ter aí, após o cálculo na tabela lá, você vai ter o índice de quanto o seu rim está filtrando, mas estamos falando aqui de neurologia, não de nefrologia, certo? Então vamos lá. B. Quantifica o estado de coma vegetativo e risco de morte cerebral? Não, isso nem existe, né? Quantificar estado de coma vegetativo e risco de morte cerebral. É, exames como ultrassom, Doppler, tomografia e ressonância servem para verificar realmente se há a morte cerebral, tudo, mas quantificar estado de coma vegetativo, não, tá? A escala neurológica de Glasgow, a alternativa correta aí seria então a C, né? Uma escala neurológica que registra nível de consciência e a evolução neurológica inicial e contínua após o traumatismo craniano. Então, após o traumatismo, cirurgias aí, a escala de Glasgow vai mensurar a evolução clínica do paciente. Então, é uma tabela que você vai ter no seu prontuário, não precisa decorar, tá bom? E a pontuação é somada, né? Então, abertura ocular, tudo, né? Vai estar atrelada aí a uma tabela que você vai verificar junto ao paciente, tá bom? Então, abertura ocular, responsividade, resposta motora, estímulos dolorosos, e aí você vai ver se ele está melhorando ou piorando de acordo com a evolução do tratamento. Na D aqui nós tínhamos escala neurológica precisa, que avalia o nível de comprometimento da baía mielina e destruição neuronal. Não, isso aqui é uma outra avaliação feita para esclerose múltipla, tá bom? Para esclerose lateral amiotrófica, não tem nada a ver com a escala de Glasgow, tá bom? Então vamos para a questão de número 3. Como devo agir ao presenciar uma crise de epilepsia? Bom, segurar a língua para que não enrole, utilizando um pano para me proteger, tá correto isso, gente? Nós já sabemos que isso é mito, tá bom? Então não tá correto. Alternativa B. Me afastar até que a crise acabe, pois a saliva pode transmitir doenças. Tá certo essa aí, né, gente? Tá certinho. Vai deixar lá o paciente se debater, se machucar, né?
Tá errada essa aí, né, gente? A alternativa C. Apoiar a cabeça da vítima, protegendo contra traumas, afastar objetos que possam machucá-lo, lateralizar o rosto, né, para evitar engasgo e chamar ajuda. Corretíssima a C aí, tá bom? Vamos ver a D aí, o que ela fala? Iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Isso aí eu vou iniciar se eu presenciar aí a ausência de batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, né? Eu vou chamar ajuda e aí sim eu vou iniciar a massagem cardíaca, tá bom? Mas nesse caso aí estamos frente a uma crise epilética, certo? Um quadro convulsivo também, certo? Muito bem, vamos para a questão de número 4. Avalie as sentenças, né? E vamos dizer aí quais são as verdadeiras, é isso? Muito bem, atenção na leitura, tá bom? Do que o exercício está pedindo. Então avalie as sentenças. Vamos lá. A. Epilepsia. Durante a crise, o paciente pode apresentar fotofobia. Bom, gente, o que é fotofobia? Fotofobia é quando a luz está incomodando o paciente. A crise que vai desencadear a fotofobia é a crise de enxaqueca e não a crise de epilepsia, tá bom? Existe as luzes, existe um tipo de luz que desencadeia quadros epiléticos, tá? Então isso às vezes confunde um pouquinho, então muita atenção na leitura, tá bom? Vamos lá. Nós sabemos então que a A é falsa, né? B. Aneurisma. O tratamento consiste na embolização ou clipagem da lesão. Corretíssimo, né, gente? O aneurisma ele pode ser preenchido, né? Esse método se chama embolização, ou ele pode ser clipado, né? A clipagem do aneurisma, tá bom? Uma das duas alternativas aí vai ser, quem decide isso é o médico de acordo com a localização e tamanho de lesão, tá bom? Cada paciente é único aí. Então vamos lá, a B então está correta. Questão C, né? Alternativa C. Trauma raquimedular. O paciente pode apresentar tetraplegia. Se o paciente tiver uma lesão aí na altura torácica lombar, ele pode, na altura cervical aí, ele pode sim apresentar tetraplegia, né? Ele pode ter paraplegia quando é só os membros inferiores, quando a lesão ela atinge aí a região medular mais baixa, próxima à lombar torácica, né? E sim, se ele tiver uma lesão, um trauma com fratura e lesão na altura próxima a C2, C3, né, da cervical, ele pode apresentar tetraplegia, né? Então essa também está correta. Vamos ver se a D está correta. AVE, acidente vascular encefálico, é uma doença autoimune? Não, não é uma doença autoimune, tá? O AVE é uma doença vascular, né, que ela pode ser dividida em isquêmico ou hemorrágica, né? O isquêmico ele pode ser causado por uma embolia gordurosa, por um estreitamento de vaso ou por uma embolia mesmo sanguínea, né? Por um coágulo sanguíneo. E o hemorrágico pode acontecer por um trauma, né? Por um rompimento de um vaso, de um aneurisma, né? E causando a hemorragia, tá bom? E não é uma doença autoimune. Nós sabemos então que a doença autoimune é quando o organismo ele vai identificar a célula sanguínea ou a célula do organismo, né? As células de defesa identificam um órgão, um tecido como um organismo de fora, né? Um invasor. E aí a célula nossa de defesa passa a atacar, né? A criar aí anticorpos contra aquele órgão ou tecido. Então isso é uma doença autoimune e o AVE não se trata disso, tá bom? No caso, um exemplo aí de doença autoimune, a esclerose múltipla, né? É uma doença em que o organismo ela vai atacar aí a bainha de mielina, né? Trazendo assim os problemas, né, que você já conhece da EM, da esclerose múltipla. Certo, pessoal? Então essa foi a correção aí dos exercícios de hoje. Forte abraço.